Oi, meu nome é Fernanda Rondon e eu sou psicóloga aqui desse canal. Esse é o terceiro vídeo que fala sobre emoção e sentimento da perspectiva mais simples possível, sem termos técnicos, sem complexidade, colocando você em prática de fato sobre aquilo que muitas vezes a gente acha que não tem a capacidade de elaborar, que a gente não tem a capacidade de colocar nomes. Nomes ainda, dar nomes às coisas ainda é importante. Esse terceiro vídeo eu decidi fazer de uma forma diferente. Aqui a gente vai colocar um pouco mais de praticidade. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você ver se tudo que eu estou trazendo faz sentido para a forma como você enxerga o mundo. Partindo aqui desse princípio de compreensão mais gentil de quem você é, estar consciente significa deixar alguma coisa acontecer e você se cercar com o seu amor e compaixão daquilo que está acontecendo, que está vindo, que muitas das vezes a gente não tem como dar nomes. E muitas das vezes você pensa que somente a consciência não é suficiente para você superar esses problemas que a gente intitula, né, como emocionais. A gente está consciente daquilo que está acontecendo com a gente e nos possibilita de nos cercarmos de amor e compaixão. E muitas das vezes a gente acha que o fato da gente ter consciência do que a gente está sentindo não é o suficiente para superar esses problemas emocionais. Você pode dizer assim: olha, eu tenho consciência, eu tenho noção do que está acontecendo comigo, eu sei que eu estou reprimindo, eu sei a causa disso, mas eu não consigo fazer com que isso vá embora, né? Por quê? Porque é constante, né? As emoções, a gente está vivendo, então as emoções estão vindo a todo momento. Nesse caso aqui, existe uma resistência sutil dentro de você nessa emoção particular. Então, qual é o tipo de emoção que vem em você de forma constante quando você passa por atritos na vida? Qual é o seu tema? Você mantém a emoção à distância, né? Porque você tem medo de ser dominado por ela. E aí, por conta disso, a gente acaba se submetendo a algumas situações. Mas o convite aqui é o seguinte: quando você escolhe conscientemente permitir que a emoção venha, ela não vai te dominar. Agora, enquanto você mantiver essa emoção distante, você constantemente vai vivenciar dentro de você guerras internas. Então, você vai explodir ou implodir, depende, né? E dentro de você existe o quê? Esse lugar de você lutar contra a emoção. Então, se eu lutar contra a emoção, ela vai voltar contra você de diversas formas e em diversas intensidades. A questão toda é, você não pode manter a emoção do lado de fora, nesse final de história, nesse final de cenário, nesse final de enredo das situações que acontecem com você. Porque ela vai se manifestar em seu corpo como uma dor, como uma tensão, como uma doença, ou então muitas das vezes até mesmo com essa sensação de depressão. Veja, sensação de depressão, sem colocar nenhum tipo de diagnóstico aqui, porque esse vídeo está longe de ser sobre isso. E aí você pode se sentir deprimido, ou então cansado, cansada com frequência, porque é um sinal claro de que você está reprimindo coisas que você está sentindo. Então a questão toda é, existem várias formas de você se conectar com as suas emoções e é fundamental perceber que a energia que ficou presa na emoção, ela quer se movimentar. Prova disso é que quando a gente faz acupuntura e aí começam a alfinetar a gente, para que que isso acontece? É para movimentar a energia dessa dor no nosso corpo e ó, sair. Para você é uma questão de realmente se abrir e estar preparada para sentir essa emoção. Sendo que se você não tem, que se você sente que você não tem essa habilidade para se acolher, eu recomendo que você procure uma ajuda, principalmente se for uma pessoa que seja da área da psicologia, né? Porque essas emoções, elas fazem parte da realidade de todos nós que vivem nessa terra. Só que a questão toda é essas emoções, elas não estão aqui para dominarem você. Então a gente precisa liberar. As emoções, elas são como essas nuvens para o sol. Imagina só as nuvens. Você olha para as nuvens e aí você não consegue enxergar esse sol, mas ele está lá. Então, por isso que é importante a gente estar atenta a essas emoções para a gente poder lidar com elas de forma consciente. Porque, assim, se a gente está 24 horas aí nesse nosso dia vivenciando as nossas questões, elas estão a todo momento vivenciando essas questões com a gente. Então, é a partir do corpo também, esse corpo emocional, que a gente pode começar a entrar em contato com quem? Com quem você é, com a sua alma, com o seu self, com a sua essência.
Quando a gente acessa esse núcleo interior, a gente começa a acessar a intuição, a gente começa a acessar particularidades das quais nós não temos a habilidade de tocar porque a gente tem medo, né? Que é a intuição, que é a vulnerabilidade. Como que a gente cria os nossos filhos? Como que a gente cria as nossas filhas? Como que a gente lida com as nossas emoções? Por exemplo, as crianças são claramente muito mais espontâneas emocionalmente do que nós, pessoas adultas, né? E muitas das vezes é óbvio que isso cria as dificuldades. Até porque quando alguns desses limites começam a ser ultrapassados, a gente começa a, a, a sofrer as consequências, né, em suas pluralidades da vida. É a partir dessa dificuldade que a gente precisa entrar em contato com algumas perguntas. Se eu der asas às minhas emoções, quais são as consequências, né? E se alguns de seus limites morais forem ultrapassados? E se a situação ficar fora de controle e surgir o caos que existe dentro de você? É preciso disciplinar as crianças ou deixá-las se expressar livremente? Essa aqui é uma pergunta bem complexa, né? E as suas emoções, elas precisam ser controladas ou não? O que é importante na educação de uma criança é que ela precisa aprender a, ela precisa criar essa habilidade de compreender as suas emoções, a compreender de onde elas vêm e assim assumir as responsabilidades por elas. Porque, e olha que curioso, né? Quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, é, a gente começa a passar pelos nossos próprios complexos, né? Porque a gente vê que muitas das vezes nem a gente tem a capacidade de nos responsabilizarmos por aquilo que a gente está sentindo e a gente acaba colocando no outro. Então, com a sua ajuda, a criança ela começa a aprender que as suas emoções, na verdade, são essas explosões de mal entendidos. E quando a gente começa a compreender isso, a gente evita que esse filho, que essa criança, se afogue em suas próprias emoções e que fique fora de controle. A compreensão, o olhar, o acolhimento, o abraço traz você de volta para o seu próprio cerne, sem reprimir as emoções. Então, vamos trabalhar, né? Se você é um homem e está assistindo, esse pai, se você é uma mulher e está assistindo, essa mãe, quando a gente ensina esses filhos a lidar com essas emoções dessa maneira, você passa a ser o exemplo vivo disso, né? Então, pegando esse cenário, dessa analogia que eu estou fazendo, a gente começa a ver que a gente precisa mais é ter empatia com a gente. E todas as dúvidas que você tem sobre como lidar com essa criança também se aplica a você. Então, vamos às nossas perguntas aqui. Como que você lida com as suas próprias emoções? Você sente que, de uma forma geral, você é rígido, você é dura consigo mesmo nesse processo? Quando você fica com raiva ou quando você fica triste por algum tempo, você se disciplina dizendo, vamos nos recompor aqui e seguir em frente? Você é o tipo de pessoa que suprime a emoção? Você acha que disciplinar-se é bom e necessário? Quem foi que te ensinou? Foi alguma pessoa da sua família? Quem foi que te ensinou sobre emoção? Quem te ensinou sobre sentimento? E eu acho que é legal a gente fazer essa leitura e entender como que essa pessoa realmente se relaciona com aquilo que ela fala que é o melhor para você, que muitas das vezes não é. Você vai para o outro lado, se afundando em sua emoção, e no meio disso tudo você se afunda, fica e não quer mais abandonar, porque isso também é um tipo frequente, né? É, Às vezes eu recebo algumas pessoas que aconteceram umas situações, sei lá, de 7, 8, 9, 10 dias atrás, e ainda vem esse remoer, o que é natural. O legal é quando a gente começa a elaborar e aí a gente vai mudando essa forma de se relacionar com aquilo que a gente está sentindo. Então você pode ter sentido por muito tempo que você foi vítima de algum tipo de situação externa, né? E aqui é o lugar da gente começar a aprender a fazer essa educação que é para a gente se colocar como responsável, inclusive das situações que nos vêm, ou seja, das situações que a gente não tem controle. Em determinado momento, pode ter sido muito libertador, porque quando a gente começa a entrar em contato com aquilo que a gente está sentindo, bum!
as coisas começam a sair. É como se quando você está tomando banho e a água está vindo e está saindo pelo esgoto. Então a raiva pode permitir que você se liberte dessas influências e assim você consiga seguir o seu próprio caminho. E eu, inclusive, tenho a experiência de atender algumas pessoas que se apaixonaram tanto pela raiva que elas não querem desistir dela. É como se fosse o combustível. Também natural, normal, cada um lidando com aquilo que precisa viver. Mas eu acho que é importante a gente saber que muitas das vezes nós estamos sendo movidos por elas. E ok, a questão toda é ter consciência disso é o que para mim é o diferente. É, então, em vez de se tornar uma porta, a raiva ela pode aprender aí a encontrar uma forma de viver dentro de você. Então, vamos lá de novo aqui, né? Mais algumas perguntinhas para fechar aqui esse vídeo. Quais são os gatilhos que mais frequentemente despertam emoções intensas em você? Ou seja, quais são os contextos? Existem algumas pessoas que têm determinados comportamentos similares que sempre te levam para algum tipo de emoção intensa? Quem são essas pessoas? Quem são esses contextos? Quem são esses cenários? Como que você normalmente lida com essas emoções quando elas surgem? Há alguma emoção que você acha mais difícil de entender e processar? Por quê? Você já experimentou momentos de intuição clara que te guiaram em um tipo de decisão importante? Como que foi essa experiência? Eu pergunto isso porque às vezes a gente fica tão carregada de experiências que a gente intitula como negativas que a gente se esquece dessa intuição que fala muito sobre quem você também é. E assim, como que você pode aplicar a prática de permitir e nomear as suas emoções no seu dia a dia? Porque eu acho que isso é fundamental. As emoções e os sentimentos falam sobre quem você é. E na medida do possível, você entrar em contato com isso e liberar, vai fazer com que você reduza possíveis tensões, possíveis dores, possíveis doenças, possíveis sensações de depressão e de ansiedade. Bom, é, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com esse processo aí para você, porque para mim é uma das coisas mais importantes, porque quando a gente aprende a, a entrar em contato com aquilo que a gente melhora na relação com a gente, consequentemente a gente melhora na relação com o próximo. Tchau, tchau e até a próxima.